Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Caro diácono, como está o nosso programa? Está com muito boa aceitação. E quero dizer que é uma grande alegria que aqui participamos, não? Poder mergulhar no mar imenso, inesgotável que é a Sagrada Escritura. Nós não temos assim como aferir o conteúdo aqui, melhor, a aceitação, mas eu acredito que Brasil afora há milhares, não? Que nos escutam, e é com grande prazer que nós aqui estamos e eu aqui transmito um programa de alto nível cultural, para que o telespectador saiba que a igreja não tem apenas o catecismo de primeira comunhão e nada mais, além disso, que os padres não saibam mais do que o catecismo. Entendi. E que a fé seja quase que uma coisa infantil, uma coisa de criança, ou para criança. Um programa deste aqui e desse nível, acredito eu, dá para mostrar a beleza da profundidade da fé. Na verdade, a nossa fé é a mesma. É a mesma que eu recebi no colo da minha mãe. Só que eu a explico de uma maneira que ela não me explicava, nem podia explicar quando me catequizou. Certo? Tá certo, sim. Eu tenho a impressão que no nosso último programa encerramos o capítulo 3º, falando da redenção ou da justiça de Deus, manifestada no Cristo morto e ressuscitado, e realizada no Cristo morto e ressuscitado. Eu tenho a impressão que não entramos no capítulo 4º, que para alguns exegetas, aquele que me deu por primeira carta aos Romanos, já faleceu, o padre Lioné, do Instituto Bíblico de Roma, uma grande autoridade nesse texto, era a primeira parte da epístola. Para outros autores, não. De qualquer maneira, o capítulo 4º é uma certa comprovação na parte da Escritura daquilo que Paulo disse, que a fé não é antecedida por coisa alguma. A fé não é antecedida pelas obras. A fé não é merecida através de boas obras. O exemplo que ele dá de gratuidade da fé é um exemplo tirado do livro do Gênesis. É um exemplo tirado do ciclo patriarcal, capítulos 12 a 25, o ciclo de Abraão. Afirma ele nesse capítulo 4, não vamos lê-lo não, que Abraão foi justificado pela fé sem as obras. Tiago parece que tem uma visão oposta. Abraão já tinha obras. Bem, não são contraditórios, são opostos. Mas Paulo talvez seja mais profundo que Tiago. Paulo lê Gênesis da forma como ele o encontrava no seu tempo. Qual seria a primeira obra meritória de Abraão? Seria a circuncisão. Mas, pela primeira vez em que entra a justiça de Deus na Bíblia e a justificação de Abraão, no capítulo 15º, 15, não entra nenhuma obra. A circuncisão se realiza mais tarde. No capítulo 15 do livro do Gênesis, está escrito que Abraão creu em Deus e Deus o justificou. Só mais tarde Abraão foi circuncidado e mais tarde ainda, capítulo 22, Abraão esteve disposto a imolar o próprio filho. Estas seriam obras, porém, a justificação pela fé já tinha vindo antes. Talvez seja
uma exegese rabínica esta, não muito de acordo com a nossa modernidade e com o nosso modo de entender, mas Paulo lia o ciclo de Abraão conforme ele ia aparecendo. E o capítulo 15 está antes dos capítulos que falam da circuncisão de Abraão e da grande prova por que ele passou, estando disposto a sacrificar Isaque no capítulo 22. Termina esse capítulo 4 afirmando que a fé de Abraão, de certa maneira, preanuncia e já contém a nossa fé. Porque Abraão, quando creu no Deus que ressuscita os mortos. Em que sentido? No sentido de que ele creu que Deus lhe fazia a promessa de uma descendência, a ele que já era velho, e a sua mulher envelhecida em anos era também, e incapaz de naturalmente conceber um outro filho, porque eram já de idade avançadíssima. Com outras palavras, o seu corpo, é o que Paulo diz no capítulo 4, estava morto no sentido de incapaz de gerar outra vida. Certo. E o útero de Sara estava morto também, incapaz de conceber uma outra vida. Mas Abraão, apesar de tudo, creu no impossível, creu no Deus que dá vida aonde há morte, aonde vida não há. E esta fé não se dissocia muito de nós que cremos que esse mesmo Deus infundiu vida no cadáver de Jesus, ressuscitando-o para a nossa justificação. Então, o que Paulo queria e a sua meta, de certa maneira, era manifestada. Ele tinha o cuidado, na carta aos Romanos, de dizer que o seu evangelho não fere o Antigo Testamento, como alguns ou diversos antipaulinos afirmavam, não fere. Pelo contrário, leva à luz, traz à luz, manifesta o que estava lá escondido. Deus não fere nem a lei nem os profetas, oferecendo vida a Jesus Cristo e nos justificando em Jesus Cristo. A prova é a fé de Abraão. Me ocorre aqui uma pergunta. Sempre me intriga, por exemplo, a presença de Agar, a escrava Agar, que ela se apresenta ali entre Abraão e Sara. Eu sempre tive dificuldade para compreender, no plano de Deus, essa ação, né, de Sara em relação à escrava Agar. Bem, Agar não aparece na carta aos Romanos. Sim. Ela aparece numa carta gêmea, que é a carta aos Gálatas. Ah, tá certo. Paulo faz uma exegese rabínica que nos assusta, nos enche de espanto à nossa inteligência moderna. Mas nós devemos aceitar e nos dobrar à lógica dele. Ele tinha uma lógica rabina, que não é bem a nossa moderna hoje. Abraão teve 2 mulheres. Sim. Uma legítima, a sua mulher Sara, e outra uma concubina. As 2 mulheres representam 2 alianças. A escrava Agar representa a velha aliança, a antiga aliança. E o filho nascido de Agar, Ismael, é o escravo. Nasceu da escrava, simbolicamente a velha aliança. A mulher legítima concebeu ela também e deu à luz um filho, só que não um filho escravo, mas um filho liberto. Portanto, ambas as mulheres representam Jerusalém. Só que Agar
A escrava representa a velha Jerusalém que gera para a escravidão os judeus que não se abrem para a fé. E a nova, e Sara representa a nova Jerusalém, que é a igreja e que gera filhos livres, não escravos da lei. Esta foi... Bom, eu quero dizer que esta não é uma lógica nossa, é uma lógica rabínica, e Paulo pensava como qualquer fariseu da sua época podia pensar, mas é isto que ele quer dizer. Ele aborda isso em qual carta? Na carta aos Gálatas, que é perfeito. uma carta gêmea à carta aos Romanos. Só que na carta aos Gálatas tudo vai muito acavalado e Paulo está irritado com a atitude dos Gálatas e, sobretudo, a atitude daqueles que foram lá melar a sua evangelização e solta as palavras sem pensar muito. Na carta aos Romanos, ele retoma os mesmos temas, mas de uma maneira mais pacata, de uma maneira mais tranquila, mais branda e mais lógica aos nossos olhos também. Muito bom. Essa é a sua pergunta. É só essa? Ou tem mais? Não, essa me ocorreu. É? Interessante. Bem, ainda temos algum tempo para o primeiro... Já temos que fazer um intervalo? Está na hora, então vamos fazer o nosso intervalo e voltamos a seguir. Tá certo. Segundo tempo, diácono. Mas esta, segundo alguns, não todos, segundo alguns, seria a primeira parte da carta aos Romanos, a justificação pela fé. Foi demonstrado que o mundo inteiro estava sob o pecado, que Deus manifestou a sua justiça quando todos calavam devido aos próprios pecados, que a justiça divina está no Cristo crucificado e que esta afirmação de uma justificação pela fé, naturalmente a fé no Deus que dá vida aos mortos e no caso em Cristo ressuscitado, não vai contra a lei e os profetas. O exemplo claro foi o exemplo de Abraão. Antes de passar para aquilo que alguns autores chamam a segunda parte da carta, lhe ocorreria alguma pergunta a ser feita? Algum esclarecimento, alguma informação? Não, eu fiquei satisfeito com aquele esclarecimento sobre a escrava Agar, né? O simbolismo da escrava Agar. Não me ocorre agora nenhuma pergunta. Lembre-se que o senhor representa o público. Sim. E o grande público aí, bem heterogêneo, que nos escuta e nos segue aqui neste programa. Então, podemos passar para a segunda parte da carta aos Romanos. Paulo retoma, na verdade, temas que ele tinha passado por alto na primeira parte. A segunda parte é dominada, tem o seu epicentro, a sua fonte principal, no capítulo 8º, que é o dom que Deus faz do Espírito Santo. Porém, antes do capítulo 8º, voltemos para... Sétimo? Não. Mais ainda. Temos que falar do 5º capítulo, que depois dos 11 versículos que são introdutórios da segunda parte, são de uma dificuldade proverbial. O versículo 12 ou 12º do capítulo 5º contém já em germen a dificuldade, porque a sua Bíblia, eu não sei se traz exatamente o pensamento do Paulo, o pensamento de Paulo. Se ela terminou o versículo 12 com 3 pontinhos, com reticências, sim.
Sim. A isto se dá o nome de anacoluto. 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 O que é o anacoluto? O anacoluto é um pensamento não terminado. Ou seja, Paulo estava tão agitado, tão assim, entretido no que ditava ao seu secretário Sesto, que esqueceu a frase principal. Esqueceu de colocar a frase principal. Esqueceu o verbo principal. E por isso a frase termina em reticência. A isto se dá o nome de anacoluto. Porém, algumas Bíblias, infelizmente, arranjam. Para não ficar uma frase solta, arranjam. Mas nós devemos respeitar o pensamento e até os limites do pensamento de Paulo, se queremos que isto aqui seja uma tradução do seu pensamento e não uma reorganização de acordo com os nossos métodos modernos. Né? Então, o senhor vai ler a primeira parte, ou melhor, o versículo 12 inteiro, mas antes eu faço uma certa introdução. Antes eu preciso dizer que aqui são retomados temas que na primeira parte foram deixados numa certa sombra. Antes do grito de vitória, que é o capítulo 8º, Paulo fala dos inimigos clássicos da vida em Cristo. E começa aí no capítulo 5º com o primeiro deles, que é a morte. Então vamos ler o versículo 12, por favor. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Bem, mas a frase está incompleta. Aí não dá para perceber bem. Ele completou a frase, mas colocou os 3 pontinhos. Sim, os 3 pontinhos. Mas completou. Esses 3 pontinhos viriam antes do pecaram? Os 3 pontinhos, a frase deveria estar incompleta. Ele fez um trabalho aí de completude, quer dizer, ele reorganizou o texto. Infelizmente, essa não é a melhor tradução. Essa não é a melhor tradução. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aqui Paulo se refere, evidentemente, Paulo se refere por um só homem a Adão. Claro. Adão. Agora, há uma diferença entre o que Paulo pensa de Adão, ou podia pensar de Adão, e nós, o que pensamos de Adão, de acordo com a totalidade da própria Escritura. Adão, em primeiro lugar, antes de Adão, houve um tempo em que não havia ser humano nesse planeta aqui. No meu tempo, de estudante, de escola média, não havia dinossauro. Ninguém falava disso. Por quê? Porque acho que não existiam, não conheciam. Hoje nós sabemos que os dinossauros existiram aqui neste mundo de uns 600 milhões de anos até uns 250 milhões de anos. Sabe o que é isso? Nessa época não havia nem Adão nem Eva. Não havia nem homem nem mulher. Havia dinossauro. Quando nós podemos colocar a existência do primeiro homem no mundo? A ciência aqui engatinha e cada vez vai um pouco mais para trás. Há uns que falam de 100 mil anos, outros falam muito mais, 500 mil anos, e há quem fale de 1 milhão de anos para a existência do primeiro ser humano. Mas quem foi este ser humano e onde ele viveu, ninguém jamais saberá. Sabem que nós proviemos dos homínidas, isto é, houve uma evolução de homínidas até o Homo sapiens, que seja talvez o nosso ancestral. Mas quem foi o primeiro Homo sapiens
nunca a ciência dirá, e nem onde ele existiu. É possível que tenha existido na região do Médio Oriente ou da África, mas exatamente onde e como ninguém. Com outras palavras, a proto-história não pode ser dita ou não pode ser relatada em termos lógicos. A proto-história, os inícios absolutos, não podem ser relatados numa linguagem lógica e conceitual. Se quisermos falar da proto-história, resta-nos uma linguagem, a linguagem metafórica ou a linguagem do mito. Mito, cientificamente falando, não é algo que não aconteceu, cientificamente falando. Mito é, na ciência, a linguagem metafórica, ou seja, aquilo que não pode ser dito com outras palavras, aquilo que não pode ser dito em termos conceituais. Digamos logo, a proto-história não é verificável cientificamente e nem a meta-história, nem o primeiro princípio, nem o último fim. Quem sabe como terminará esse mundo? E quem sabe o que virá depois desse mundo? Se quisermos falar alguma coisa, mediante a fé, nós também temos que lançar mão de mito. E nós falamos do céu. Mas que é o céu? Falamos da Nova Jerusalém, falamos de uma cidade de ouro, falamos de um rio da vida. Mas o céu é isto? Será isto? Quem foi ao céu e voltou para nos contar o que é o céu? Nós também temos que ir lá para falarmos da meta-história, usarmos linguagem mitológica. Desde já, o céu de Deus não é o firmamento. Porque se Deus não me fizer entrar na sua casa, eu posso andar eternamente no firmamento que nunca chegarei a Deus. Entendem? Por que nós falamos de céu? Porque normalmente quando queremos falar de céu e de Deus, queremos falar de algo transcendente. E por isso levantamos a cabeça, não abaixamos a cabeça. Mas não significa que o céu de Deus esteja lá. Lá está o firmamento. Mas nós não temos outro meio lógico de falar da meta-história. Nem da proto-história e nem da meta-história. Então, resta-nos a linguagem mitológica. A linguagem de Gênesis. A linguagem de Gênesis 2:3. A linguagem de Adão e Eva. O que nós podemos dizer é o seguinte: enquanto não houve responsabilidade, ou melhor, liberdade, responsabilidade, vontade livre de escolha moral, não podemos dizer que estamos diante de um ancestral nosso, teologicamente falando. O que seria essa vontade livre de escolha moral? A vontade livre seria uma vontade capaz de escolher entre o bem e o mal moral, ético, diante de Deus. Enquanto isto não se deu, nós não podemos falar de um ancestral nosso. Mas quando isto se deu, a ciência jamais demonstrará. Nós vamos ter que encerrar este programa hoje e voltamos a este mesmo assunto na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Até o próximo domingo, com a graça de Deus.